Boa noite a todas e todos. É um prazer, uma satisfação estar com vocês mais essa noite, nesse fórum permanente de discussão do projeto Democracia, Desenvolvimento e Direitos, os desafios do tempo presente, financiado pelo CNPq e que conta com a coordenação minha, de José Henrique Artigas de Godoy, da Universidade Federal da Paraíba, do SEDEC, do Centro de Democracia e Estudos Contemporâneos, Cultura Contemporânea, do Centro Internacional Celso Furtado, CICEF, e também do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP da UERJ. Na mesa de hoje do nosso Fórum Permanente de Discussão, teremos uma composição com a coordenação da professora Sam Romanelli, do IESP da UERJ, e com a participação dos professores André Singer, Leonardo Bellinelli e Cícero Romão Araújo, com o debate do Felipe Freller. Antes de tudo, eu agradeço imensamente a disponibilidade de todos que puderam estar aqui, e o tema da mesa de hoje é a crise da democracia. Bem, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para Sam Romanelli, para dar início aos trabalhos da mesa. Bom, boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui para mais uma mesa do Fórum Permanente de Discussão do nosso querido 3D, Democracia, Desenvolvimento e Direitos, Desafios do Tempo Presente. A nossa mesa hoje tem 4 pessoas que dispensam apresentações para nós, mas como isso aqui vai em algum momento para o YouTube, eu vou fazer uma pequeníssima apresentação dos 4, né? Nós vamos ter uma apresentação que, segundo Leonardo e Bernardo me comunicaram, vai ser em torno de 30 minutos, seguidos de uma discussão pelo Felipe de mais ou menos 20, 30 minutos também. A apresentação vai ser dos professores André Singer, Cícero Araújo e Leonardo Bellinelli. André Singer, professor da Ciência Política da USP, que escreveu os livros Esquerda e Direita no Eleitorado Brasileiro, Os Sentidos do Lulismo e o Lulismo em Crise. Cícero Araújo, também professor da USP, da Filosofia, que escreveu A Forma da República, da Constituição Mista ao Estado, e Leonardo Bellinelli, professor do CPDA, que escreveu Os Dilemas do Patrimonialismo Brasileiro, as interpretações de Raimundo Fauro e Simão Schwartz. Os 3 escreveram juntos Estado e Democracia, uma introdução ao estudo da política, que, além de ser uma introdução ao estudo da política, é também um excelente livro para a gente pensar os temas da política e do capitalismo, da política democrática e do capitalismo dentro de uma normatividade moderna no que ela tem de melhor. Bom, os 3 escreveram também um texto que ainda está em elaboração e que eles vão apresentar aqui para a gente, que chama A Desindustrialização e a Crise da Democracia nos Estados Unidos e no Brasil, né? E Felipe Freller, que é o debatedor, também uma pessoa que está muito dentro dos grandes temas da democracia, do Estado de Direito, das liberdades e das igualdades, autor do livro Quando é Preciso Decidir, Constant e o Problema do Arbítrio, e ganhador do prêmio CAPES, de melhor tese em ciência política. Enfim, vai ser um prazer e um aprendizado para todos nós ouvi-los agora. Passo, então, a palavra para André, Cícero e Leonardo, que não sei exatamente como organizaram o tempo. Vocês querem o que vocês acham? Eu aviso para vocês por escrito ou falando quando der 20 minutos e depois quando der 30 minutos? Ou vocês... Nós estamos organizados assim, cada um de nós vai falar 10 minutos para que dê 30, né? E estamos aqui bastante disciplinados para só falar 10 minutos cada um, de modo que, se você puder avisar quando cada um estiver chegando, sei lá, no 7º minuto, pelo menos da minha parte eu agradeço, e eu prefiro que você fale do que escreva, porque senão eu fico disperso, que você fica tentando olhar o chat.
Aí no chat também acaba que nós vamos comentando várias coisas, né? Então pode Pois deixar. então se você puder só dar um toquinho, ó, 7 minutos. Quando der 7 minutos. Da minha parte, agradeço. Tá bom, ok. Então tá. Com a palavra, vocês três. Olha, eu vou me adiantar aqui, porque nós combinamos que eu começaria, depois o professor Cícero, depois o professor Leonardo, por conta da ordem do próprio texto, né? Então, eu vou começar primeiro agradecendo muito o convite e vou agradecer ao Bernardo, em nome dele, a todos os organizadores, o Zé Henrique, a Vera, e parabenizar pela iniciativa, dizer que nós três, acho que posso falar em nome dos colegas, Cícero e Leonardo, estamos muito contentes de podermos expor e ouvir, sobretudo ouvir vocês, a respeito dessas ideias que a gente está elaborando. Eu não vou me estender muito nesses prolegômenos, porque justamente o tempo é curto, então eu vou direto ao assunto, né? Como eu sou o primeiro a falar, cabe a mim fazer o que nós temos chamado de disclaimer, que a Sam acho que já mencionou, trata-se de um rascunho, né? Nós estamos aqui nessa fase bastante angustiada com a ideia de que nunca deixe de ser um rascunho, mas acreditando que no fim tudo vai dar certo, nós queríamos sublinhar que é apenas, perdão, um rascunho, e com isso pedir a vocês a compreensão, porque são ideias que nós estamos elaborando e que não estão, vamos dizer, não estão completas, né? Bem, isto posto, a questão que nos atraiu, que nos unificou, foi tentar explicar por que nós tivemos essa sincronicidade entre as crises da democracia nos Estados Unidos e no Brasil, com uma particularidade dentro dessa situação de sincronia, é que não só elas ocorreram no mesmo período, como houve, a nosso ver, um fenômeno de mimetismo, a palavra que o professor Cícero trouxe para o nosso texto, que é a ideia de que o ex-presidente Bolsonaro copiou, até o ponto de detalhes, a atuação do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, como, talvez, a nosso ver, ainda carente de comprovação, nunca tenha ocorrido na história brasileira. Quer dizer, um líder político tentar reproduzir tão minuciosamente o roteiro de um político de um outro país, no caso dos Estados Unidos. Então, nós queríamos, vamos dizer, o nosso tema era esse, né? O que explica essa situação? E, por razões que vão ficar claras ao longo da exposição dos colegas, né, nós acabamos chegando à hipótese, que é a ideia de que uma das coisas que poderia explicar essa sincronia é o fato de que houve desindustrialização lá e cá. Até este ponto do trabalho, nós estamos julgando que essa é uma hipótese original, digamos, alguma coisa que não tinha sido, para a qual não se havia atentado desse modo, né? Bem, eu queria fazer, então, posta essa armação muito geral, fazer algumas breves especificações, para daí passar a palavra ao Cícero e o Léo, que vão aprofundar digamos, essas especificações, né? A primeira é chamar a atenção para o fato de que havia uma sincronia
entre uma onda democratizante que começa nos anos 80, no final dos anos 80, mais especificamente, né? A queda do Muro de Berlim vai levar uma boa parte daqueles países do antigo bloco soviético para democracias mais ou menos desenvolvidas, isso é uma outra questão, mas, além disso, talvez tenha sido o período em que a democracia mais, vamos dizer, se espalhou pelo mundo. Como vocês todos lembram, à época, o Francis Fukuyama elaborou aquela ideia de que essa dupla, né, capitalismo liberal mais democracia liberal, se é que existe democracia liberal, na minha opinião, é democracia tout court, era insuperável, e ele chamou isso de o fim da história. Nós não queremos entrar nessa tese, apenas o que nós queremos é chamar a atenção para o fato de que 30 anos depois, um pouco menos, nós estamos em face de uma onda oposta, que é uma onda de autocratização. Até é uma boa demonstração empírica, né, de que o Francis Fukuyama estava bastante errado, né, naquela tese. Porque nós estamos em face, e nós estamos citando aí o trabalho de uma dupla sueca que contabilizou, né, o número de países que está se autocratizando na visão deles, né? A partir de 2017, então, haveria uma onda de autocratização. Esse é o primeiro ponto, mais ou menos, isso é bastante conhecido, mas é importante localizar dentro do nosso campo de interesse. O segundo ponto é que essa autocratização, que poderia ser vista como uma espécie de simétrico invertido da democratização dos anos 90, ela tem uma característica distinta. É que, naquele então, quem estava se democratizando eram os países mais da periferia. Enquanto que agora a autocratização ela vem do centro. Quer dizer, e este centro não é apenas alguns países desenvolvidos, mas é nada mais, nada menos do que o país, digamos, hegemônico. Estou terminando. Que é os Estados Unidos, né? A partir da eleição de Trump em 2016. Né? Essa é uma segunda peculiaridade desse momento que nós estamos vivendo, que explica o porquê que nós estamos interessados nesse tema. E para concluir, então, essa introdução que eu estou fazendo, a nossa hipótese, que vai ser agora detalhada, é de que o que aconteceu, a novidade está no seguinte: pela primeira vez, Estados Unidos e Brasil estão passando por um processo semelhante, que é um processo de desindustrialização. Estados Unidos, porque a indústria começou a sair dos Estados Unidos, né, como todos sabem, a partir justamente do final dos anos 70, e isso foi se acelerando até o ponto de chegar a uma condição em que a China hoje é um país industrializado e, na verdade, a China e a região em torno dela virou a nova oficina do mundo. E no Brasil também aconteceu isso, por razões que vão ser discutidas agora. O que nós achamos é que, de alguma forma, 2016 nos Estados Unidos, 2018, parece ser o momento em que essa desindustrialização levou, tanto lá quanto cá, uma parcela significativa da classe trabalhadora a ficar naquela posição que é mais ou menos conhecida como contra tudo o que está aí. E o Trump e o Bolsonaro identificaram, respectivamente, um após o outro, e provavelmente, no caso brasileiro, influenciado pelo norte-americano, que havia esse espaço, né? E
ocuparam esse espaço com sucesso. Né? Ambos depois foram derrotados nas tentativas de reeleição, mas esse é um outro assunto. Então, eu fico por aqui, o que me cabia era fazer essa introdução geral, agora passo para o professor Cícero. Obrigado, André, e boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente apresentar esse rascunho, né? Um trabalho que a gente espera, inclusive com essa conversa de hoje, a gente poder completar, né? Veja só, a gente está falando de uma simultaneidade da crise da democracia no Brasil e nos Estados Unidos, a partir da ideia seguinte: durante toda a história da experiência democrática, existia uma espécie de hierarquia das experiências democráticas, onde nós tínhamos uma experiência de democracia mais estável numa certa região do espaço global e uma experiência de democracia mais instável, marcada por retrocessos autoritários e assim por diante, né? Que é a experiência que fez a gente pensar que, numa certa região do globo, você teve democracias consolidadas e outras de democracias frágeis, né? A crise que nós estamos vivendo hoje, ela ineditamente, ela borra essa hierarquia, ela dilui essa hierarquia na medida em que naquela região do espaço onde houve experiência de democracia estável, já não é mais o caso. E isto, de uma certa maneira, aproxima qualitativamente para baixo, né, com a experiência das democracias instáveis em outras regiões do planeta, né, no qual o Brasil faz parte. Agora, essa hierarquia de democracias, ela espelhava também uma espécie de hierarquia do próprio capitalismo, né? Você tem uma região mais dinâmica do capitalismo que contrastava com a experiência de um desenvolvimento capitalista mais subordinado e menos dinâmico, né? É curioso que a região do espaço onde o capitalismo foi o mais dinâmico também foi a região do espaço onde a democracia não só nasceu, mas deitou raízes sociais mais profundas. E, na nossa hipótese, o dinamismo do capitalismo pode ser entendido como dinamismo industrial, né? E, nessa região, a democracia ela deitou raízes mais profundas porque houve um compromisso. A democracia representou um compromisso entre as classes detentoras de capital e as classes trabalhadoras, onde as classes trabalhadoras puderam dar espessura social para esse compromisso, na medida em que o capitalismo era mais dinâmico e, leia-se, de um dinamismo industrial maior. E isso foi, durante 200 anos, a mesma região onde a democracia nasceu, foi a região onde, ao longo de 200 anos, o capitalismo também foi o mais dinâmico. O que é uma coisa curiosa, porque democracia e capitalismo têm, eles próprios, são fenômenos com dinâmicas diferentes, na medida que o capitalismo é um fenômeno basicamente tendente a ser extraterritorial, enquanto a democracia é um fenômeno político essencialmente territorial, né? A democracia se desenvolveu nos estados nacionais, né? Ou seja, em formações políticas marcadas pela territorialidade. E, ao mesmo tempo, é curioso que, durante esses 200 anos, apesar do capitalismo ter uma tendência extraterritorial, o capitalismo
continuou sendo mais dinâmico nessa região do espaço, onde a democracia também pôde ganhar espessura social. Pela primeira vez em 200 anos, essa região ela foi perdendo o dinamismo. O capitalismo dessa região foi perdendo o dinamismo e, especialmente, a potência que, a partir do início do século XX, se tornou a potência hegemônica nessa região. Aliás, uma das razões pelas quais o capitalismo se tornou dinâmico durante tanto tempo é porque houve uma mudança de poder hegemônico da Inglaterra para os Estados Unidos dentro dessa mesma região do espaço. E isso ajudou muito para que o dinamismo do capitalismo americano se traduziu numa renovação do dinamismo do capitalismo na própria região do Atlântico Norte, que é essa região onde a democracia ganhou mais espessura social. Justamente agora, nas últimas décadas, esse dinamismo do capitalismo foi se perdendo, né? E, para nós, uma das razões estruturais da crise da democracia nessa região tem a ver com o fato de que o capitalismo nessa região foi perdendo esse dinamismo, traduzido na perda do dinamismo industrial. Mais ou menos nessa mesma época, o capitalismo brasileiro também é curioso, porque você tem dinamismo industrial do capitalismo brasileiro ao longo de mais ou menos 5 décadas. Mais ou menos no final da década de 70, o dinamismo do capitalismo brasileiro, ou seja, o capitalismo industrial brasileiro, ele foi perdendo força também, né? E a gente um pouco trouxe aqueles dados para informar vocês sobre essa questão, né? No mesmo compasso em que o dinamismo industrial americano foi se perdendo, o dinamismo industrial brasileiro também foi se perdendo. Mas veja só a contradição. Justamente quando o dinamismo industrial brasileiro foi se perdendo, o Brasil viveu a época mais longa de experiência democrática, né? Mais longa e mais estável de experiência democrática, né? Mas que também acabou entrando em crise, né? E nós consideramos que essa crise tem razões estruturais semelhantes da crise estrutural das razões estruturais da crise brasileira, né? Então, um pouco essa é a ideia. Para onde o dinamismo do capitalismo foi se deslocando, né? Na mesma proporção em que os Estados Unidos foram perdendo a liderança da indústria nesse período, a China e o leste asiático foram ganhando corpo, pujança industrial, quase que na mesma proporção, né? Na medida em que os capitais... Mas isso é que é interessante. Os capitais das regiões mais dinâmicas, da região mais dinâmica, foram se deslocando para essa nova região dinâmica que está, aparentemente, apontando para o leste asiático, tendo como poder destacado na região a China, né? Então, para nós, a razão estrutural dessa convergência da crise da democracia na região onde a democracia era mais estável, com a região onde a democracia é instável, sujeita a retrocessos autoritários, tem a ver com essa história. E, claro, para nós, apontar a razão estrutural não é apontar uma razão suficiente para que a cópia, o problema da cópia surgisse. Para a gente pensar isso, a gente tem que pensar além das razões estruturais. Mas a razão estrutural, para nós, tem a ver com essa história. O passo seguinte, para completar o raciocínio, eu vou passar agora a bola para o Léo para ele expor. Mas, digamos assim, o pano de fundo estrutural é esse que eu acabei de
expor para vocês. Obrigado, Cícero. Gente, boa noite. Para quem eu não desejei, não tinha entrado ainda. Então, como vocês viram, até aqui nós nos concentramos nos fatores estruturais, em especial um deles, né, a desindustrialização, né, para explicar as possibilidades, né, da convergência da crise da democracia nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Aí agora eu vou falar um pouco de fatores conjunturais e de fatores específicos da relação entre Brasil e Estados Unidos que ajudam, né, a entender a emergência desse paralelismo, né? Ou como o Cícero mencionou, né? Por que essa cópia foi aclimatada? Por que ela surgiu? Por que ela foi aclimatada? Né? Porque podia não dar certo. Bom, do ponto de vista da conjuntura histórica, digamos assim, embora tenha raízes estruturais, né, o momento-chave, claro, é a crise de 2008. A crise global de 2008, né, que informa, né, digamos assim, a emergência da extrema-direita ao redor do globo. Né? E, de alguma maneira, a crise de 2008 sinaliza, né, uma espécie de esgotamento da capacidade dos países lidar com o problema da estagnação econômica, da desigualdade crescente, do endividamento da população, ao mesmo tempo em que o sistema financeiro foi preservado. Né? Então, nesse ponto de vista, não há dúvida, né, causando um forte ressentimento social, que inclusive já emerge ali em 2008 com o fenômeno do Tea Party, né, Sarah Palin, etc. Né? Bom, e essa crise de 2008, né, como que mina, né, é uma espécie de turning point, né, da crise da relação entre a classe trabalhadora e os partidos progressistas e sociais democratas, né, dos países do Atlântico Norte, né, da OCDE. Né, e o grande sinal disso, evidentemente, é a eleição do Trump, né, a derrota da Hillary Clinton em 2016, né, no qual o cinturão da ferrugem se desloca para a base trumpista. Né? E pouco depois, né, de 2008, enfim, vocês vão se recordar, né, da Marolinha, depois o primeiro governo Dilma Rousseff, né, o Brasil entra também num ciclo econômico e político bastante turbulento, explodem, né, os protestos de junho de 2013, no momento em que a economia global adotava o mantra da austeridade, né, embora a própria presidente Dilma Rousseff, àquela altura, não comungasse disso, né, ela tentou seguir outro caminho, né, o que ajudou a garantir a vitória, né, contra o Aécio em 2014, mas logo em seguida, né, a vitória, ela adere, né, às pautas do candidato derrotado, né, inaugura, enfim, o ciclo que vai levar ao impeachment. Né? Então, de uma maneira, né, começa ali um ciclo histórico, né, que permite, né, a emergência desses fenômenos da extrema-direita. No entanto, isso não é suficiente, né, para entender por que né, o Bolsonaro copiou e, mais que isso, né, por que deu certo a cópia em relação ao Trump. A esse respeito, nós levantamos algumas hipóteses que ajudam a pensar isso. A primeira, mais elementar, geral, é que qualquer fenômeno bem-sucedido do ponto de vista histórico, ele impele a reprodução, né? Quer dizer, você tenta repetir, né? Se deu certo tal coisa, você tenta repetir em outro lugar. Isso é normal, né? Em qualquer fenômeno histórico. Né? Então, de fato, a vitória do Trump serviu como uma espécie de modelo a ser reproduzido pelas extremas-direitas ao redor do globo. Né? Primeiro elemento. Segundo elemento. O Bernardo, que trabalhou bastante esse tema, vai se identificar, talvez. É o problema da cópia. Né? Quer dizer, é próprio dos países periféricos, né, ter uma cultura política, econômica, social, artística, enfim, que nutre da cópia de modelos estrangeiros. Né? E no caso da relação entre Brasil e Estados Unidos, bom, isso é desde
isso faz muito tempo, né? Basta recordar, né, a Constituição de 1991, né, o próprio nome, Estados Unidos do Brasil, presidencialismo, o sistema bicameral, enfim. Então, esses dois fatores, né, formam um quadro, né? Um fenômeno que impele a cópia e uma disposição, né, que nós encontramos em países periféricos para a reprodução desses modelos. No entanto, é preciso considerar também fatores que de semelhanças e diferenças entre os dois países que ajudam a qualificar esse quadro geral que eu montei, né? Então, por exemplo, né, no ramo das diferenças, as diferenças são evidentes, né? A própria dinamismo econômico dos dois países, clima, tipo de colonização sofrida, as culturas, o enraizamento da democracia, enfim, né? Todos os fatores que configuram os Estados Unidos como um protótipo do país moderno, né? E o Brasil, né, por oposição, a um país atrasado, ou um país no qual moderno e atraso se misturam. As diferenças em relação aos Estados Unidos nos inferiorizam, em geral. No entanto, há pontos em comum entre os dois países. Né? São dois países de origem colonial com legado escravocrata, são países com forte heterogeneidade regional, são dois países federalistas, são dois países com populações abaixo das condições da cidadania, né? Aqui o subproletariado, lá os imigrantes legais, de maneira que, né, há quem diga, como por exemplo o Roberto Mangabeira Unger, que não há país mais parecido com os Estados Unidos do que o Brasil. Né? Portanto, há uma espécie de jogo de espelhos entre Brasil e Estados Unidos. Né? Momentos que se aproximam, momentos que se afastam, né? Que se invertem. Né? E de modo que não é à toa que boa parte dos estudos clássicos do pensamento social brasileiro pensam esse contraste. Né? Eu sei que eu estou entre furtadianos aqui e é sempre temerário arriscar, mas eu diria que, por exemplo, esse é um subtexto de formação econômica do Brasil. Né? Por que o Brasil não virou os Estados Unidos? Enfim, né? Isso aparece, isso estrutura o livro. Né? E durante muito tempo, evidentemente, por razões óbvias, deram-se ênfase nos contrastes, né, nas diferenças entre os dois países. Né? No entanto, nos últimos anos, emergiram fatores que podem ter abalado essa tendência e suscitado a questão inversa. Por que Brasil e Estados Unidos começaram a se parecer? Né? Enfim, né, a disposição da cópia bolsonarista é antiga, isso não é novidade. A novidade é que surgiram condições que tornaram essa cópia possível, né, o seu sucesso. Né? E aí, caminhando para o final, há outros dois fatores que nós destacamos. O primeiro é a brasilianização da América. Né? Já ficou sugerido, né, na fala do Cícero, né? Mas que surge essa ideia, no final dos anos 90, início dos anos 2000, né, da brasilianização dos países europeus e poderia se aplicar ao próprio Estados Unidos. Né, que, pelo que eu mencionei, tem características estruturais mais próximas das do Brasil do que os países europeus do Ocidente, né, os países da Europa Ocidental. Né? Quer dizer, então, baixo crescimento econômico norte-americano, acompanhado do aumento da desigualdade, né, fez o país retornar a situações de desigualdade do início do século XX. Né? Eu estou aqui me baseando no Piketty. Né? É claro que a desigualdade brasileira continua muito alta, mas ela passou por uma redução, né, no período do lulismo. Né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que os Estados Unidos se expandia a desigualdade, aqui a desigualdade diminuía um pouquinho, né? Quer dizer, então... E o segundo aspecto é a americanização da política. Né? Então, brasilianização dos Estados Unidos e americanização da nossa política. Né? Quer dizer, a política brasileira, embora o sistema seja multipartidário, né, mas é uma política que adotou padrões norte-americanos de disputa
de maneira muito forte, né? Basta recordar os altíssimos gastos de campanha, né? Campanhas profissionais, o marketing eleitoral, né? A profissionalização de lobbies, né? O marketing político sofisticado, né? Quer dizer, nós produzimos marqueteiros para o mundo inteiro, né? América Latina toda, né? Os marqueteiros brasileiros fazem sucesso. Enfim, então tem essa aproximação possível, né? E há também um outro aspecto da americanização que não é da política exatamente, mas de uma parcela da sociedade brasileira. Eu não vou ter tempo de entrar aqui, né? Vou me limitar a remeter, né, a combinação entre neoconservadorismo, a ascensão de uma direita religiosa, né, nos Estados Unidos, né, no meio oeste, e como isso chega no Brasil na região do agro, no centro-oeste, né? Embora nos Estados Unidos essa seja uma região que vai entrando em decadência econômica, e o centro-oeste brasileiro ascende, né? Com as exportações das commodities, né? Vai se criando uma cultura novo sertaneja, digamos assim, né? Que vai tornando, vai se aproximando da cultura country norte-americana e daqueles valores típicos do conservadorismo norte-americano, né? Então, essas são algumas hipóteses, né, que nós trazemos para entender por que houve condições, né, que tornaram possível a cópia bolsonarista do Trump. Acho que é isso, gente. Eu vou ficar por aqui para a gente ter tempo para debater. Obrigado pela atenção de vocês. Nossa, vocês realmente foram super rigorosos com os 10 minutos, gente. Obrigada, e passo então a palavra ao Felipe. Felipe, você quer que eu te avise quando faltarem 10 minutos, ou 5, algo assim, ou não? Pode ser. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos? 20 a 30? Tá. Foi o que me disseram? Tá. 30, acho que eu não vou chegar a 30, não. Mas se estiver chegando, pode me avisar. Então, quando chegar a 20, eu te aviso. O que você acha? Tá bem. Tá. Bom, eu agradeço muito, né, o convite para debater esse trabalho, agradeço especialmente na pessoa do Bernardo, mas representando todos os organizadores do Projeto 3D, agradeço muito ao Cícero, ao André e ao Leonardo por toparem me incluir como debatedor, me sinto muito honrado, né? Eu já havia, né, trabalhado com muito interesse o livro de vocês, Estado e Democracia, que eu trabalhei com os estudantes quando dei aula na UFBA e depois resenhei para o jornal de resenhas da USP. E lá, né, tem o último capítulo do livro, Espectros Autoritários, que eu já considero como uma contribuição importante para a literatura contemporânea sobre crise das democracias, mas eu diria que esse trabalho que vocês estão apresentando hoje, que vocês me permitiram ter acesso a essa primeira versão, dá um passo além, que eu considero como um passo fundamental, na verdade, né? Porque lá no Estado e Democracia, eu diria que a categoria central que vocês utilizavam para explicar a crise das democracias era a categoria de neoliberalismo, né? Sabe, de autores como Dordoy Laval, Wendy Brown, etc., né? Ou seja, o neoliberalismo como um projeto de sociedade, né? Mais do que uma simples ideologia ou orientação de política econômica. E, claro, né, falar sobre neoliberalismo é fundamental, mas é um conceito que pode acabar se tornando muito genérico justamente por conta da sua abrangência, né? Então, quer dizer, quase tudo que emergiu politicamente desde os anos 80, muitas vezes é chamado de neoliberal, né? Haveria um neoliberalismo conservador da Thatcher e do Reagan, depois um neoliberalismo progressista, como diz a Nancy Fraser, né? Enfim, ele pode aplicar ao Bill Clinton, ao Tony Blair, a outros, e, mais recentemente, esse neoliberalismo autoritário da extrema-direita atual, né? Então, em suma, né, pode dizer que o conceito de neoliberalismo
né? Ele, de fato, pode explicar muita coisa, mas justamente por isso ele pode ter dificuldade de explicar questões e processos mais precisos, né? E eu acho que justamente este trabalho que vocês estão desenvolvendo agora tem esse interesse de se centrar em um processo socioeconômico que é definido de uma maneira mais específica e mais precisa, mas que eu diria que tem, justamente, como vocês demonstram bem, tem consequências políticas fundamentais, né? Então, me referindo a esse processo da desindustrialização. E eu achei muito interessante como vocês usam esse processo histórico da desindustrialização para fazer essas aproximações entre os Estados Unidos e o Brasil, em uma abordagem que me parece muito mais proveitosa do que a oposição que muitas vezes é feita de maneira, digamos, estanque, essencialista, entre o norte e o sul global, né? Quer dizer, vocês não negligenciam a distância entre Estados Unidos e Brasil na ordem econômica e geopolítica global, mas vocês mostram muito bem que há processos que cruzam essa fronteira entre o norte e o sul global, né? E a desindustrialização está no coração desses processos que permitem abordar simultaneamente o norte e o sul global. Eu vou fazer basicamente 3 perguntas, né? A primeira diz respeito a por que, afinal, usar a expressão crise da democracia, né? Uma expressão que está no título desse texto provisório de vocês, está no título da própria mesa de hoje, vocês usaram bastante hoje, e no fundo, claro, é uma expressão que se encontra em uma vasta bibliografia recente com a qual vocês dialogam, mas eu considero importante a gente pensar talvez em uma definição mais precisa da palavra crise, né, a fim de diferenciar 2 contextos diferentes em que a palavra pode ser utilizada. O primeiro contexto está ligado à origem etimológica da palavra. Até onde eu sei, a ideia de crise vem lá da medicina hipocrática, né, na Grécia Antiga, designando aquele momento crítico de uma doença em que a decisão do médico vai ter uma consequência direta sobre a morte ou a cura do paciente, né? Então, a crise se refere, né, nessa acepção, digamos, mais clássica, se refere a um momento de urgência que requer uma decisão e vai ter consequências fundamentais e irreversíveis, né? Então, existe aí uma certa ideia da crise como uma situação excepcional, digamos, se quiser usar o conceito consagrado de estado de exceção, algo por aí, né? Então, por exemplo, em alguns clássicos do pensamento político, um paradigma para lidar com as crises é a instituição romana da ditadura, né? Pensando em autores como Maquiavel, Rousseau e por aí vai, né? Quer dizer, a ditadura romana entendida como um momento excepcional em que a ordem republicana normal é interrompida para enfrentar um perigo urgente, sendo logo depois retomada, né? O Rousseau chega a escrever, né, que nas crises, ele emprega essa palavra, que nas crises que determinam o estabelecimento da ditadura, o Estado é logo destruído ou salvo, né? Então, fazendo alusão a essa metáfora médica, né, da crise como aquele momento em que ou o médico age corretamente ou o paciente morre, né? O autor que eu estudei no doutorado, né, o Benjamin Constant, quando ele elabora a sua teoria constitucional, ele pensa em situações de crise em que um poder invadiria o outro, né? Por exemplo, o poder executivo invade o legislativo e situações do gênero, né? E é para esse tipo de situações de crise entendidas nesse sentido que ele pensa a ideia de um poder neutro, né? Que vai servir de inspiração para o poder moderador aqui no Brasil, mas enfim, aquele poder cujas decisões se encerram justamente nos momentos de crise, entendidos como aqueles em que a Constituição sofre um perigo de ser subvertida, né, de maneira irreversível. E eu diria que, nos últimos anos, nós vivemos situações que aparecem como crises
nesse sentido mais clássico até, né? Ou seja, nós vivemos momentos em que a ordem constitucional democrática parecia realmente estar em perigo, requerendo uma ação urgente para salvá-lo, né? Então, pensando em momentos como o 6 de janeiro nos Estados Unidos, o 8 de janeiro aqui no Brasil, né? Ou outros momentos em que o Bolsonaro, como presidente, ameaçou passar por cima do STF, conclamou manifestações golpistas como a do 7 de setembro de 2021 e etc. Né? Quer dizer, esse é o primeiro contexto da palavra crise, né? Mas me parece que vocês, nesse trabalho, estão se referindo a um segundo contexto, né, da ideia de crise, uma vez que vocês abordam uma questão, no fundo, mais profunda e mais estrutural, né, do que essas crises pontuais da democracia pensadas, digamos, da maneira clássica. Né? Vocês estão examinando um processo socioeconômico de mais longa duração que deu força eleitoral, primeiro ao Trump, depois ao Bolsonaro, tornando-os opções viáveis, né? Ou seja, esse processo lento de desindustrialização. Então, que a gente poderia, né, classificar como uma transformação social de peso, né, dando origem praticamente a uma nova sociedade. Né? A gente poderia pensar, não é exatamente a linguagem que vocês utilizam, mas poderia talvez pensar na passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, ou algo do gênero, né? O que, evidentemente, não poderia ocorrer sem uma reconfiguração do jogo político. Né? Mas a questão que eu faço, né, relacionada a isso faz sentido tratar essa reconfiguração da disputa política como uma crise, segundo esse significado etimológico, né, que eu procurei trazer? É claro que essa reconfiguração da disputa política e a crise, nesse sentido que eu abordei, é certo que elas guardam uma relação, ainda mais porque as ameaças de subversão da democracia cada vez mais ocorrem de maneira incremental, como um processo, e não dessa maneira abrupta, né, que dialoga mais com esse paradigma clássico da crise política como um momento repentino de vida ou morte. Mas, mesmo assim, eu me pergunto se não são fenômenos que apresentam questões diferentes, né? Porque, para mim, quer dizer, discutir como lidar com uma crise da democracia, nesse sentido mais clássico, significa discutir quais medidas excepcionais são legítimas, necessárias e eficazes para barrar um plano golpista, né? Por exemplo, discutir se o inquérito das fake news do STF, as medidas tomadas pelo Alexandre de Moraes, se tudo isso foi a melhor maneira de impedir o Bolsonaro de destruir a democracia e por aí vai. E outra questão muito diferente, que eu acho que o texto de vocês, a apresentação de vocês suscitam, é a questão de como lidar no longo prazo com essa extrema-direita que parece ter vindo como uma força política para ficar, né? Mesmo independente de figuras como Trump ou Bolsonaro, né? Uma extrema-direita que, como vocês demonstram, deita raízes nesse processo mais amplo de desindustrialização e deita raízes em processos culturais profundos, né? Ligados a, como o Léo falou, né? O papel das igrejas neopentecostais e por aí vai. E aí, nesse caso, então, minha pergunta é um pouco essa: se nós temos uma crise da democracia ou antes uma reconfiguração do jogo democrático, né? Uma reconfiguração que, evidentemente, causa inúmeras crises, né? Ela é fonte de crises, mas que demanda questões diferentes daquelas mais ligadas a essa noção de crise como estado de emergência, né? Eu acho importante fazer essa distinção, porque, no fundo, as duas ordens de perguntas são importantes, né? A ideia de crise da democracia traz à tona essas questões sobre quais são as medidas excepcionais que devem ser empregadas para salvar a democracia nos momentos em que ela parece cambalear sob a ameaça de golpes, e o fenômeno que vocês trazem me parece trazer uma segunda ordem de questões, talvez ainda mais importante, que é o de como lidar com essa extrema-direita no longo prazo, né,
para além dos momentos em que ele está no poder e ameaça subverter a democracia. Essa é a minha pergunta. Eu não estou lendo as mensagens do chat, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, né? Não precisa ler, não, Felipe. É um probleminha técnico. Pode continuar, não se preocupe. Tá bom. A minha segunda pergunta vem no sentido de aprofundar essa ideia que eu sugeri de uma reconfiguração do jogo político, né, de várias democracias ocidentais, em função desse processo de desindustrialização que vocês trazem como chave explicativa, né? Em suma, na visão de vocês, a desindustrialização tem o potencial de abalar o jogo político como um todo ou apenas um dos polos desse jogo político, né? Eu pergunto isso porque existe uma outra aproximação que eu vejo entre a experiência dos Estados Unidos e do Brasil, para além dessas que vocês elencaram muito bem. Essa outra aproximação que eu vejo é a de que a desindustrialização alterou profundamente o campo da direita, né, mas o outro lado, o lado da esquerda, ele, de certa forma, permaneceu o mesmo, né, e justamente por isso ele passa a ser identificado com o establishment político, né. Então, nos Estados Unidos, o Trump tomou de assalto o Partido Republicano, mas os seus adversários no Partido Democrata foram políticos que simbolizam o establishment há bastante tempo, né? Primeiro a Hillary Clinton e depois o Joe Biden, né? É verdade que nesses últimos anos emergiu a liderança do Bernie Sanders, mas ele não conseguiu sair como candidato. No Brasil, né, a força política que consegue sobreviver a esses diversos terremotos e se constituir como um polo antagônico ao Bolsonaro foi o lulismo, né, que já existia antes dessa crise. Na Argentina, nós vemos talvez algo semelhante, né? O Milei, nós vimos agora, ele suplantou a direita tradicional e agora está tentando constituir um bloco governista com ela, mas o seu adversário no segundo turno foi alguém percebido como representante da força política tradicional do peronismo, né? E eu me pergunto, né, pergunto para vocês se é essa a tendência política engendrada pela desindustrialização, né, quer dizer, essa dinâmica entre uma nova extrema-direita e uma esquerda mais ou menos identificada àquilo que já existia antes dessa reviravolta toda, ou se talvez haja uma tendência mais profunda de reconfigurar, no longo prazo, o jogo político como um todo, né? E nessa pergunta eu penso muito no caso da França, né, que eu conheço um pouco melhor por ter feito alguns intercâmbios acadêmicos por lá, mas que eu acho que é um país que, para além disso, tem o interesse de ser, né, aquele país em que, segundo escreve Engels no seu prefácio ao 18 Brumário de Luiz Bonaparte de Marx, a França seria o país em que as formas políticas em que se processa a luta de classes assumem os contornos mais nítidos, né? E eu me pergunto para vocês, né, se isso talvez ainda seja válido no século XXI, né, essa afirmação do Engels, né? Será que na França contemporânea a gente talvez veja de modo mais nítido a expressão política dessa sociedade pós-industrial, essa sociedade saída de um processo de desindustrialização, né? Porque, veja, né, a França é um caso evidente de país que se desindustrializou e que sofreu as consequências políticas desse processo, né, especialmente a partir da eleição de 2017, o jogo político francês se reconfigura totalmente, né, passando daquela disputa tradicional entre Partido Socialista e herdeiros do gaullismo para uma tripartição, né, então centro liberal ou neoliberal, como se queira, né, representado pelo Macron, que se ancora eleitoralmente na burguesia, nos aposentados, principalmente, uma extrema-direita liderada pela Marine Le Pen, né, que se ancora eleitoralmente nas classes populares rurais, nas pequenas cidades que sofreram o processo de desindustrialização, e ainda, né, uma extrema-esquerda liderada pelo Mélenchon, que se ancora eleitoralmente nas periferias das grandes cidades, né, com uma população fortemente oriunda da imigração, né? Ou seja, né, o que eu acho interessante aqui é que a novidade dentro dessa reconfiguração não é só
a extrema-direita, né, uma reconfiguração de todas as forças políticas, em que o partido de extrema-direita, na verdade, entre essas novas forças, é uma das mais antigas e enraizadas, né, sua lenta ascensão vem desde os anos 80, né, com o então Front National do Jean-Marie Le Pen, né, e então nessa reconfiguração, né, a meu ver, muito ligada ao processo de desindustrialização, não é então só a extrema-direita, é o próprio centro, né, que se transforma completamente. Alguns analistas falam do Macron, pelo menos o de 2017, como uma espécie de populista das elites, né, que ele também rejeitava a classe política tradicional, pegava um contato mais direto com o povo, né, isso sem falar na própria esquerda, que também se transforma completamente com a liderança do Jean-Luc Mélenchon, né. E eu me pergunto, será que essa tripartição tem algo de típico de sociedades pós-industriais, né? Quer dizer, esses três polos, né, de uma burguesia e uma população mais envelhecida, que é muito a realidade, né, desses países pós-industriais, isso por um lado, por outro lado, essas zonas desindustrializadas, e, em terceiro lugar, as periferias das grandes cidades, com trabalhadores informais, em que pode se formar o eleitorado de uma esquerda mais radical. Será que isso nos diz algo sobre a dinâmica de sociedades pós-industriais, né? E se sim, porque em países como Estados Unidos, Brasil, também Argentina, a transformação política parece ter se verificado só no campo da direita, né? Quer dizer, como vocês veem esse contraste, se haveria talvez um potencial de a desindustrialização produzir mudanças mais globais na disputa política como um todo, né? Por fim, né, a minha terceira pergunta, um pouco relacionada a essa, é a de qual tem sido, na visão de vocês, o impacto da desindustrialização sobre a esquerda, né? Não só sobre a direita, mas sobre a esquerda, né? Assim que o Trump venceu a eleição de 2016, teve início uma polêmica que dura até hoje, sobre a chamada política da identidade, né, a identity politics, que muitos apontaram na época como tendo sido responsável pela derrota da Hillary Clinton, né, porque o Partido Democrata não seria mais capaz de falar com o conjunto da cidadania americana, mas apenas com grupos específicos, né. Esse é pelo menos o argumento de um artigo do Mark Lilla, que ele publicou, né, ele publicou no New York Times, logo após as eleições de 2016, né, um artigo que chama The End of Identity Liberalism, que logo se torna o artigo mais lido e comentado do New York Times do ano, né, e enfim, esse tema, né, a respeito da política da identidade, como todos sabem, tem gerado muita polêmica. Às vezes ele é tratado em um nível normativo, como uma questão de princípios, às vezes ele é tratado dentro de uma discussão mais de estratégia eleitoral, como é um pouco o caso do Lilla, né, para apontar o que deu errado na campanha do Partido Democrata daquele ano. Mas eu acho interessante perguntar que tipo de sociedade engendrou essa centralidade da política da identidade, né? O que essa política, e, no fundo, toda essa polêmica nos diz sobre a nossa sociedade e qual é a relação disso com a desindustrialização que vocês trazem, né? Quer dizer, é a diminuição do peso do proletariado industrial que faz a esquerda ter por novo foco não mais uma classe social, mas indivíduos que são atravessados, né, de modo fragmentário por diversas identidades de gênero, de raça, de sexualidade, etc. Essa seria a maneira inescapável de fazer uma política de esquerda nesse mundo pós-industrial, né, nesse mundo saído da desindustrialização. Existirão maneiras melhores e piores, ou mais ou menos inteligentes, de fazer essa política da identidade? Enfim, são basicamente essas perguntas que eu formulei a partir do texto de vocês. Espero que tenham feito sentido e agradeço muito a oportunidade de debater com vocês. Mais uma pessoa que foi super estrita no tempo. Obrigada, Felipe. Bom, então, vocês preferem que a gente abra para perguntas ou vocês preferem começar respondendo as perguntas do Felipe? O que vocês acham mais? Sam, eu não sei se eu
estou me adiantando demais aqui, mas me parece que era melhor abrir, porque se nós começarmos a falar como somos três, pode ser que essa coisa certamente vai longe, porque por mais sintético que a gente tem que ser. Ok, então está aberto para inscrições. Alguém gostaria de fazer uma primeira pergunta? Então, inscritos Antônio Sérgio, Bernardo, Vera. Antônio Sérgio primeiro? Pode ser. Olá, André, Cícero e Léo. Eu vou fazer uma questão para vocês, assim, de improviso. É a primeira vez que eu estou tomando contato com o trabalho de vocês e a hipótese. Eu vou tomar como exercício de política comparada, que vocês estão tentando fazer também. E a minha impressão, ao escutá-los, é que vocês fizeram tábula rasa das instituições, né, dos Estados Unidos e Brasil, como se o fator desencadeante, que é a desindustrialização, tivesse chegado diretamente no eleitorado e o eleitorado tivesse preferido o autocrata. Né? Quer dizer, o caso americano, a gente sabe, Hillary Clinton ganhou em voto. Quem ganhou foi Trump porque aquela aberração do colégio eleitoral. Então, se fosse uma preferência dos eleitores, a preferência dos eleitores não era por Trump. E alguém comentou que Trump tomou de assalto o Partido Republicano. Não foi isso, né? O Partido Republicano era completamente, frontalmente contra a candidatura de Trump. Também pela característica institucional dos Estados Unidos, das primárias, ele vai se impondo. Se a gente acompanhar o noticiário do jornal da campanha dele, o Partido Republicano ficava desesperado com as vitórias dele. Né? Então, isso é tudo, menos um produto direto da desindustrialização. No caso brasileiro, isso ainda é mais artificial. Né? Porque Bolsonaro só ganha por causa da Lava Jato e por causa do Sérgio Moro que prendeu Lula. Né? Então, vocês estão fazendo uma variável independente da desindustrialização e passando direto para a política isso. Né? Então, me parece muito forçado o exercício de política comparada que vocês estão fazendo, abstraindo completamente não só os filtros institucionais, como os resultados que isso ensejou, né, e o processo todo que foi levado a cabo. Né? Mas, repito, é uma pergunta de improviso, escutando vocês, uma hipótese extremamente interessante. Parabéns aos colegas. Bernardo? Gostei muito do texto, gostei muito de ouvi-los, né? E eu acho que tem a grande qualidade nesse trabalho da ousadia, né? Vocês realmente estão sendo ousados, né? Para tratar não só do Brasil, mas dos Estados Unidos, e a gente até pode pensar que isso tem implicações maiores. E também acho fascinante, né, o que vocês chamam a atenção nesse sentido de sincrocidade, né? Tanto da eleição, né, da extrema-direita, ascensão da extrema-direita, né? Aí é verdade que aí, no fundo, o argumento é mais de mimetismo, né, do que propriamente de sincronicidade, mas também, né, o que vocês sugerem está por trás disso, que é o processo de desindustrialização. Muito interessante, né, até o dado que vocês trazem, em um certo momento, que eu acho que a participação da indústria na economia norte-americana e brasileira agora é mais ou menos similar, 12%, 13%, alguma coisa assim. Em alguma medida, eu me aproximo do Antônio Sérgio, no sentido que me pareceu que faltou uma certa mediação. E aí, para mim, a questão da mediação está mais de como um certo eleitorado vai passar a se identificar com a extrema-direita. No caso dos Estados Unidos, do Trump, é mais fácil fazer a relação, né, no sentido do Dust Belt, lá, sei lá, essa franja, né, dos Estados Unidos, a indústria pesada, né, de operários,
terem passado a votar no Trump, no candidato de extrema-direita. No caso do Brasil, eu acho mais difícil fazer isso, né? Em primeiro lugar, porque o próprio eleitorado do PT não pode ser identificado, né, no sentido direto, né, com um eleitorado da classe trabalhadora, mesmo a classe trabalhadora organizada. Você pode dizer que o PT surgiu, né, dessa franja, desse grupo, né? Agora, pensando, né, no próprio trabalho do André, né, nos sentidos do lulismo, pensando o realinhamento eleitoral de 2006, no fundo, o que o André está destacando é, de alguma maneira, ligado ao mensalão, como um eleitorado mais de classe média, identificado com o PT, é substituído pelo subproletariado. Então, aí eu acho que é mais complicado, politicamente, pensar essa tradução, essa mudança, né, da industrialização, apesar desse ser um fator, sem dúvida nenhuma, né, decisivo, e de alguma maneira que eu acho que talvez seja a grande questão nessas sociedades. Em outros momentos, mas aí são questões marginais, eu achei que também vocês forçaram um pouco a mão na sincronicidade. Eu não sei, aí também é rápido, né, da leitura rápida. Quando vocês falam de 2013, né, o protesto de 2013, né, semelhança nos Estados Unidos, a semelhança que eu vejo mais é uma coisa bem posterior, que você pode pensar, entre aspas, no sentido progressista, que é George Floyd, né? Mas não consigo ver aí. Uma outra ideia que eu acho muito sugestiva, muito boa, né? E acho que vocês têm um ponto interessante, é justamente essa afinidade, mais que afinidade, também essa cópia, né? No sentido mais amplo, né, cultural e talvez a gente pode dizer mesmo um sentido social, né, entre o novo sertanejo, né, que vocês chamam, e o country, né. Só que isso também acho que talvez pudesse, não sei, aí também não seja a intenção do trabalho, nem seja possível, mas pudesse ser melhor demonstrado, sabe, eu acho que falta quase uma coisa de antropologia, seriam trabalhos de antropologia que poderiam talvez demonstrar melhor isso, mas isso é marginal, eu acho que nem é o caso. Para mim é mais a questão do eleitorado, né, da classe trabalhadora tradicional que passa a votar na extrema-direita nos Estados Unidos, eu acho mais difícil ver isso no Brasil. Mas, no mais, eu acho que realmente tanto o texto como a apresentação são muito sugestivos e faz a gente pensar, né, que acho que é isso que mais vale. Gente, eu pensei o seguinte, enquanto Vera e Artigas fazem as perguntas deles, a gente fecha para inscrições. Quem se inscrever até o fim da fala do Artigas, de modo a gente deixar um pouco mais de tempo para os expositores responderem. Então, Vera? Eu vou pular a parte de agradecer a oportunidade de ver o trabalho de vocês. Então, usemos isso como um dado pronto, né? Obrigado. Como é que alguém uma vez disse, blá, blá, blá. Obrigado. Acho que a hipótese que vocês trouxeram, as várias hipóteses são muito interessantes. O estabelecimento da comparação também é uma coisa impressionante. Acho que assim, aguça a curiosidade, né? A nossa provocação de entendimento do que é que está acontecendo nesse mundo meio louco que nos cerca. Dizer que eu gostei muito de uma hipótese que eu acho que é subjacente ao trabalho de vocês, que é a de tentar entender até que ponto, neste momento, essa correlação virtuosa entre desenvolvimento e democracia ainda funcionam. Porque o ponto de partida, né, é regressão democrática em países que tiveram trajetórias de desenvolvimento, né, e agora regridem do ponto de vista democrático, tiveram essa junção, essa kairós que está acontecendo no mesmo momento, e, curiosamente, esses países que regridem nessa trajetória são substituídos por outras economias e por outros países sem o menor apego à democracia. Então, talvez a gente esteja, né, encontrando um momento onde uma espécie de mito orientador, né, que pensava uma relação econômica e uma relação política, ela não esteja mais funcionando. Aqui,
feito isso, que eu acho que, nossa, achei fantástico, uma coisa boa para a gente pensar mesmo, né? Eu vou convalidar um pouco daquilo que já foi colocado aqui, que eu acho que são os termos de comparação. O PIB brasileiro não dá 10% do PIB norte-americano, então eu não sei se é possível a gente entender duas magnitudes, né, duas estruturas tão diferentes, podendo ser observadas numa escala comparativa, né, um pouco assim, meio isonômicas, mas isso é uma pergunta. A segunda questão que me chamou a atenção é por que a insistência na questão da industrialização. Porque, de um lado, eu já acho que está implícito o problema da gente separar economias com alto desempenho e crescimento econômico de economias que talvez tenham que ter uma estrutura mais desenvolvida, e aí desenvolvimento e crescimento, não sei se eles podem aparecer como sinônimos, mas pensando uma economia desenvolvida como uma economia industrial, por que ela não podia estar ancorada em outros mecanismos de produção de postos de trabalho, renda e elevação geral das condições de bem-estar da sociedade, que esse sim, me parece ser um elemento fundamental para a gente pensar a expansão dos circuitos conservadores, a expansão nessa nova direita, porque você tem regressão de mercado de trabalho, de salário, de renda, de nominalidade desses atores nesse sistema, né? Então, será que desindustrialização é uma variável suficiente para a gente entender esse processo? E a outra questão que me veio à cabeça foi lembrar o bom e velho, né, Capitalismo e Social-Democracia, do Tversky, que eu acho que ele tem ali uma frase que me acompanha desde a graduação, quando o Regis de Castro trouxe esse texto para a gente em sala de aula. Ele dizia o seguinte, numa das partes do texto: os empresários tomam decisões políticas em esfera privada o tempo inteiro. Os trabalhadores só podem tomar decisões privadas na esfera pública. Eu acho essa inversão de relações uma coisa fantástica. O que me leva a provocar vocês, que parte dessa análise que vocês estão desenvolvendo incorpora a crise do mundo do trabalho, das categorias centrais do mundo do trabalho, como, por exemplo, a categoria classe. Porque classe, em grande medida, num capitalismo 4.0, eu também senti falta dessa moldura, né, de uma etapa do capitalismo que tem características muito próprias, ela pode engendrar uma outra forma de relacionamento de demandas e com as instituições políticas institucionalizadas. Então, essa é uma pergunta. Classe, nesse mundo ainda é possível, porque ela ordenou um padrão democrático. E nesse momento parece que, ao enfraquecer, a noção de classe também será que enfraqueceria esse mecanismo de acesso ao Estado, porque é o único mecanismo de garantia do interesse desses trabalhadores. E aí eu termino com uma questão que o Freller colocou e que eu acho também interessante, é que talvez nesse novo, nessa coisa fluida, esse caldeirão do Beelzebub que a gente está vivendo, não necessariamente os indivíduos se reconheçam mais como trabalhadores, eles se reconhecem a partir de outras variáveis, né? Conservadorismo, gênero, raça, até grupos, né? Até vizinhos, vão construindo decisões políticas a partir de antagonismos pessoais. Como é que isso entraria na chave analítica de vocês? Artigas? Eu vou fazer só uma consideração rápida. Eu compartilho um pouco com a avaliação do Antônio Sérgio, né? Eu acho importante a gente demarcar diferenças na órbita institucional e também com as considerações da Vera na órbita econômica, são dimensões diferentes, e isso condiciona problemas também diversos na comparação, mas o que, para ser muito objetivo, várias das questões que eu havia pensado já foram feitas, a questão, usando o argumento do André no sentido do lulismo, bom, o subproletariado, parte do subproletariado aderiu ao lulismo, mas depois também aderiria, anos mais tarde, ao Bolsonaro. Se há uma semelhança entre a classe média proletarizada e os setores que
foram diretamente prejudicados com a desindustrialização no meio oeste americano, e aqui no Brasil, setores das classes médias também proletarizados, com a flexibilização das relações de trabalho, capitalismo de plataforma, etc., privatizações, terceirizações, uberizações, pejotização, enfim, toda desregulação na órbita do trabalho para as classes médias, isso também gerou ressentimentos em face da pressão pela pauperização, pela proletarização. Agora, setores do subproletariado, das regiões mais desenvolvidas do país, aderiram a Bolsonaro, né? E aí que eu fico pensando, mas e os setores que ficaram com as esquerdas, com o lulismo, que são das regiões mais periféricas do país, dos menores municípios, dos municípios menos industrializados, nas setores sociais, com baixas escolaridades, baixas rendas, com pouco associativismo civil, sem tradição de luta pela democracia, quer dizer, esses que fizeram a base social do lulismo em 2006, né, parcela deles desse grupo também aderiu em 2018 a Bolsonaro e depois, mais tarde, voltaria a Lula. Né, como explicar essa volta a Lula desse setor e onde entra esse setor, sei lá, do interior do Nordeste, do Norte, de pequenos municípios, onde não há nada de indústria, e tem um impacto eleitoral muito grande na guinada do ponto fora da curva que foi 2018. Né, como explicar? Então, é fácil explicar as classes médias ressentidas nos Estados Unidos e aqui. Agora, o papel de parcela desse subproletariado me parece que não está encaixando na análise. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso. A questão que envolve também a questão de classe, né? Qual o papel de classe, a recomposição da classe trabalhadora em face dessa reconfiguração na órbita do trabalho, e isso tem impactos diferentes lá no norte e aqui. Me parece que não são exatamente os mesmos setores que vão da guarida à autocracia lá e aqui, embora haja uma conjuminância na órbita da guerra cultural, isso também é muito importante, que é a questão cultural, né, na órbita dos valores, do neoconservadorismo de matriz, né, da doutrina Reagan, da doutrina Bush, como isso teve impacto aqui. Então, essa órbita cultural eu acho muito importante, mas como conectar esse elemento de órbita cultural, o elemento classista, com as escolhas eleitorais e as semelhanças nos procedimentos no sentido da autocratização. É isso. Obrigado mais uma vez a todos vocês, foi sensacional. Bom, gente, eu vou encerrar as inscrições, porque o professor André Singer tinha pedido para a gente tentar terminar às 21h. Então, vou passar para o Jaime e depois para o Bruno. Jaime. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando bem? Maravilha. Queria agradecer a todo mundo que expôs, está bem interessante. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro esse debate de democracia, né? A gente fez a última reunião, a gente fez o debate aqui de democracia, e as suas especificidades a partir do Florestan Fernandes aqui, foi bem interessante. Então, estou feliz de ver o prosseguimento desse debate. E aí eu gostei muito da provocação que vocês fazem, né? Peço desculpas, não consegui ler o artigo, o texto de vocês, mas eu fiquei pensando, né, a partir do que a gente discute na economia. Eu sou professor de economia, né? Quando vocês falam, associam, né, a desindustrialização com a reversão da democracia, tanto no Brasil, Estados Unidos e outros países, eu fiquei pensando, e ouvindo os comentários de colegas aqui, né, que falaram que talvez vocês tenham pesado um pouco a mão na conexão direta, sem mediação, né? Eu acho que talvez na exposição de vocês valesse a pena, para fazer essa mediação, vocês comentarem, né, sobre os processos diferentes de desindustrialização que esses países passaram, né? Pensar as especificidades dos processos de desindustrialização desses países. Por que eu estou falando isso, né? Porque o processo... E aí a gente tem que voltar no próprio processo de industrialização. Quando a gente pensa em industrialização periférica do Brasil, por exemplo, a gente vai ver lá nos textos do Furtado, que é uma grande referência da economia, né, nos debates de industrialização, nacional-desenvolvimentismo. Se a gente pega as obras autobiográficas dele, ele tem lá Brasil, fantasia organizada, quando ele estava com a esperança de ver a industrialização no Brasil. Brasil, a fantasia desfeita,
Brasil, a construção interrompida, né? Fica claro, com esses títulos da obra do Furtado, e dentro da obra, claro, né? Que o processo de industrialização nacional não se completou no Brasil. Se a gente para pensar isso, é muito diferente a reversão da indústria no Brasil, que não foi completa, do sistema industrial nacional industrial, do processo de desindustrialização nos Estados Unidos. Então, pegar o dado de participação da indústria no PIB e falar que está parecido hoje em dia, para mim, não parece suficiente, né? Porque os Estados Unidos conseguem comandar as empresas transnacionais, mesmo não tendo grande fatia do seu PIB sendo industrial. O Brasil já não tem essa capacidade de comando, né? Nos termos do Furtado, o Brasil não internalizou os centros internos de decisão econômica. Eu acho que falar sobre isso é muito importante, né? Sobre o processo específico de industrialização dos países periféricos, que vai levar a um processo específico de desindustrialização. E aí vai levar a um processo específico de reversão da democracia, tá? Ou nem tanto assim, porque o período de nacional desenvolvimentismo no Brasil, a gente teve Estado Novo, ditadura, tentativas de golpes de Estado, né, nos anos 50, e um golpe de Estado, de fato, em 64, tá? Então, será que no período que teve industrialização no Brasil, a gente teve democracia? Acho que não, né? Então, acho que é importante vocês, talvez, refletirem sobre isso, não sei se já tem alguma reflexão, peço desculpas porque eu não li o texto, só fiquei instigado com a apresentação de vocês e queria deixar essa provocação. Mas eu adorei a exposição, acho que o tema é ótimo e tem um caminho frutífero aí de debate, tá bom? Obrigado, pessoal. Então, Bruno? Bom, boa noite, pessoal. Me escutam bem? Tudo certo? Boa noite, primeira vez que eu estou participando aqui, então agradeço a recepção e agradeço ao professor Artigas pelo convite de participar. E uma honra poder ler esse texto e conversar com vocês, professores. O meu comentário é muito breve. Ele se refere ao fato de que, durante a leitura desse texto, eu me lembrei de um artigo que me foi indicado por um colega da economia, da URGS, aqui da Federal do Rio Grande do Sul, que trata especificamente sobre o impacto de políticas de austeridade no crescimento de partidos de extrema-direita na Europa. Dada a relação bastante possível entre políticas excessivas de austeridade e processos de desindustrialização, eu pensei em trazer para vocês, perguntar se vocês conhecem, professores, esse trabalho. Ele se chama, o nome é bem sugestivo, The Political Costs of Austerity, de 3 pesquisadores, chamados Ricardo Duque Gabriel, Matias Klein e Ana Sofia Pessoa, e é um artigo que realizou uma pesquisa com dados de mais de 200 eleições na Europa, e traçou essa conclusão de que essas políticas de austeridade na Europa, elas amplificaram o crescimento de partidos de extrema direita no país. Levaram, e aí não vou me arriscar a fazer uma tradução simultânea aqui, mas vou só citar um trechinho do resumo. Eles falam assim: fiscal consolidations lead to a significant increase in extreme parties' vote share, lower voter turnout, and a rise in political fragmentation. Então, não sei se talvez faço uma sugestão que possa ajudar vocês, né, na escrita e pensando sobre o tema. Mas gostei muito de ler o texto, gostei muito da apresentação, então muito obrigado. Bom, eu vou ler uma observação feita pelo Johnny. Lipset, na década de 1950, escreveu sobre alguns requisitos sociais e econômicos da democracia, em que a industrialização era um dos fatores para a democracia, e não o fator. Concordo com a Vera e o Antônio Sérgio. Pensar a desdemocratização também envolve alguns requisitos. Essa é apenas uma observação. Parabéns aos expositores. Então, passo a palavra para André, Cícero e Leonardo fazerem as suas considerações sobre tudo isso. Obrigada.
Bom, a partir de agora é o caos, porque até aqui nós estávamos preparados, organizados. Agora eu não sei o que vai acontecer, porque não era possível prever, então não sei como é que nós vamos nos organizar aqui. Eu acho melhor a Sam nos organizar. Você quer começar? Então, Olha, 10 minutos para cada um, fecha 9 horas. Eu ia sugerir que talvez uma maneira de fazer com que isso caiba em meia hora, se terminar 9 horas é importante, é que, em vez de tentar responder todas, de alguma maneira, responder as que têm com mais afinidade, né? Tem algumas coisas aqui que são questões para responder em anos, né? Então, enfim, vocês três juntos com certeza vão dar conta de todas, sem que cada um tenha que dar conta de todas. É isso que eu tinha pensado. O problema é que a gente não tem tempo para se organizar e dividir. Eu sugeriria que a gente fizesse assim, a gente invertesse, começa o Léo, depois o Cícero e eu termino para ficar mais equânime, e aí cada um vai escolhendo algumas questões e vamos ver o que acontece. Vai dar certo, com certeza. Tudo bem. Leonardo. Bom, queria agradecer as observações, porque, na verdade, me ocorreu agora, ouvindo vocês, né, nós demos muita sorte, né, porque é um texto que fala de economia e de política e claro, a gente apoiou de economistas e de cientistas políticos, mas a ideia, né, é justamente fazer isso. Então, as observações foram muito interessantes. Eu agradeço muito. Acho que realmente muitas camadas para a gente levar em consideração, né? E me parece que todas as observações, todas elas giram em torno da relação economia e política, né? Que é uma grande questão, né? Que, enfim, ainda hoje nos toca, né? A questão da autonomia relativa da política, ou completa, enfim, então. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as questões que o Felipe levantou, porque eu acho que algumas delas já, inclusive, permitem eu responder algumas observações feitas por outras pessoas. Né? O Felipe levantou a ideia de crise, né? Por que crise da democracia? Inclusive porque a ideia de crise que o Felipe levantou é uma ideia de crise muito política, né? Quer dizer, um momento crítico da situação, da conjuntura política que demanda, né, uma ação extraordinária, né, por oposição a um processo social, processo de mudança social, né, que a gente poderia encarar desse ângulo, né? Enfim, né? Uma reorganização dos padrões democráticos, né? Bom, eu diria que existe, o que a gente tentou sugerir, eu acho que uma perspectiva que nós compartilhamos, é de que entre esses dois eixos há vínculos, né? Há vínculos, né? Então, isso nos conduziu a um momento em que foram necessárias medidas, né, políticas excepcionais para contenção, né, de posições autoritárias, né? Vou dar um exemplo, né? A atuação da STF no Brasil, né, em relação, né, no dia da eleição e depois, né? Agora, é claro que a arte toda, a dificuldade está em juntar, né? Como é que você junta um grande processo histórico, né, com a conjuntura, né, o ato do sujeito, né? A gente está tentando aproximar, né? Então, mas me parece muito difícil não levar em consideração o fato de que está se repondo constantemente, né, lados democráticos com lados antidemocráticos, né? Quer dizer, então não é uma reconfiguração do jogo democrático em si, né? Quer dizer, eu acho que é uma
A segunda questão, né, a questão da desindustrialização, né, como abalo de todo o jogo político. Sim, me parece que você tem um ponto, né? Quer dizer, modifica a esquerda, porque modifica a sociedade. Porque, aqui me parece que é um aspecto importante. A ideia de industrialização, e você mencionou uma ideia interessante da sociedade pós-industrial, né? Que, enfim, a gente sabe que foi criticada nos anos 60 e 70 porque apagava a ideia de capitalismo. Mas o que está em jogo na ideia de industrial aqui? É uma certa sociabilidade. Né, é uma certa maneira de configurar, né, as relações de classe, intra-classe e extra-classe, né, quer dizer, então é uma certa forma, né, de sociedade que quando ela entra em crise, né, com suas bases materiais erodidas, esses grupos, todos os grupos envolvidos modificam seu comportamento, né, então sim, eu acho que você tem razão na ideia, né, na intuição de que as bases, né, as maneiras de se articular políticas, as composições políticas, as ideias políticas, enfim, né, as próprias identidades são reconfiguradas nesse contexto, né, e por fim, né, já também emendando a mesma questão, né, uma derivação dessa questão, né, impacto sobre a esquerda, eu acho esse tema muito, muito complexo. Eu não tenho uma posição clara para, assim, o que eu diria é que, acho que a Vera levantou um ponto, né, que eu acho também que é muito importante, né, quer dizer, as relações de trabalho, elas se modificam no capitalismo 4.0, toyotismo, enfim, né, capitalismo de plataforma, o que seja, né? Então você tem um grupo, você o 18 Brumário, né, que você citou, né? Você tem a classe em si continua, porque é do próprio processo, né, de produção da sociedade, de produzir classes. Mas as condições para o reconhecimento da classe para si, da ação de classe, elas ficam prejudicadas nessa nova forma de sociedade que vai se estabelecendo, né, nessa dinâmica do capitalismo contemporâneo, né? E aí outras formas de identidade, de articulação surgem, né? E são legítimas, evidentemente, né? Então, mas não me parece que seja casual que ao declínio de um tipo, né, de construção de identidade política emerjam outras, né? Me parece que há um processo que os vincula, né? Como os vincula? Bom, esse é um debate bem amplo. Fico por aqui, gente. Bom, deixa então fazer um comentário de algumas questões. Primeiro, dizer o seguinte: o tema da crise da democracia não é um tema consensual na comunidade da ciência política. Né? Uma parte da comunidade da ciência política não acha que nós estamos vivendo uma crise da democracia no sentido forte do termo. Né? Na primeira versão do nosso texto, nós até nos falamos um pouquinho disso para argumentar por que nós achamos que nós vivemos uma crise da democracia, ao contrário de alguns colegas que acham que, na verdade, nós estamos passando por uma turbulência que vai ser superada e a democracia vai voltar ao seu funcionamento normal. Né? A nossa posição nesse debate é de achar que nós estamos vivendo uma crise profunda e estrutural da democracia, e, portanto, o sentido de crise não sei se vocês têm acompanhado na literatura dos artigos, de textos, especialmente de textos mais de tom progressista, fazer uma citação do Gramsci para falar da crise. Né? Crise consiste, um velho está morrendo, o novo não pode nascer, nesse interregno surgem os tais sintomas mórbidos. Né? Eu prefiro fazer uma
digamos assim, uma conceituação de crise que me lembra um pouquinho, talvez um pouquinho próximo do que você falou, Felipe, mas é uma caracterização que eu tiro do Kozelik naquele capítulo da Crítica e Crise, em que ele começa falando do que é uma crise, né? E ele diz assim, eu vou citar aqui porque é uma passagem que eu sempre gosto de mencionar, que é a seguinte: pertence à natureza da crise que uma decisão esteja pendente, mas ainda não tenha sido tomada. Também reside na sua natureza que a decisão a ser tomada permaneça em aberto. Então, a crise é uma situação de uma pendência. Há uma pendência a ser resolvida. Qual é a pendência que está sendo disputada nesse momento? Se a democracia vai conseguir se renovar, né, e continuar como um projeto viável, né, para as diferentes comunidades políticas, ou se nós vamos ter uma regressão autoritária e isso se firmar, né? Isso está em disputa. Essa pendência é que caracteriza a crise profunda da democracia. Não é uma crise de projetos democráticos diferentes que estão sendo disputados. É uma crise que envolve, digamos assim, o futuro mesmo da democracia. Agora, é uma característica da crise também, no sentido forte que a gente está usando, que os filtros institucionais eles deixam de funcionar como funcionariam normalmente, no sentido de que as instituições elas servem como estruturas de moderação e mediação do conflito. Uma característica da crise profunda que nós estamos vivendo é que as instituições não estão conseguindo funcionar como filtros e como moderadores do embate político em jogo, né? Portanto, as instituições, na época de crise, em época normal, as instituições têm um protagonismo importante, né? E não é à toa que a ciência política que centrou-se nas instituições, ela podia falar com protagonismo num período em que as instituições podem ter o protagonismo que elas tiveram. Justamente a crise põe esse protagonismo em questão, né? Ela não consegue mais dar conta do conflito como elas, numa situação normal, dão. Então, é um pouco essa a nossa posição. O Felipe está sugerindo uma coisa interessante que a gente poderia também trabalhar mais, e nós não trabalhamos, porque o mesmo deslocamento que a gente está vendo da direita tradicional para a extrema-direita, porque, digamos assim, a extrema-direita é um fenômeno que é antigo, né? Mas, geralmente, a direita tradicional tem um peso muito mais decisivo para dar as cartas do que a extrema-direita, que normalmente está na margem. O que nós estamos vivendo hoje? É a extrema-direita que dá as cartas. E a direita tradicional é obrigada a se adequar à pauta da extrema-direita. Então, tem um deslocamento da direita. E o Felipe está dizendo, bom, mas também está parecendo que tem havido um deslocamento da esquerda. E me parece que é interessante. O deslocamento tem a ver com o fato de que a esquerda tradicional sempre centrou sua pauta nas questões materiais. A pauta central da esquerda tradicional, da esquerda clássica, não digo do marxismo, né? Porque o marxismo não necessariamente foi protagonista da esquerda eleitoral. Porque o marxismo, quando percebeu que a classe operária não tinha, não estava desempenhando o papel revolucionário tradicional que ela tinha, ele passou a deslocar os seus assuntos para as questões culturais. Bom, a esquerda tradicional, social-democrata, sempre teve como característica se concentrar na pauta material. Talvez a desindustrialização
e uma certa desagregação da sua base social tradicional enfraqueceu a pauta material e fortaleceu pautas do tipo onde a cultura tem um peso mais forte. Talvez a desindustrialização enfraqueceu a pauta material e fez mesmo a esquerda tradicional se adaptar a uma pauta nova onde a questão material não fosse o centro, né? Me parece uma sugestão muito interessante para a gente pensar. Terceiro, embora a gente estava falando aqui da relação entre capitalismo industrial e democracia, não é óbvio que haja uma afinidade entre indústria e democracia. Não é óbvio, né? O que é muito peculiar da região mais desenvolvida do capitalismo é que ela conseguiu compatibilizar desenvolvimento industrial com democracia. É uma experiência de compatibilidade, mas não significa que seja a regra. A regra, talvez, quando você tem o processo de industrialização mais atrasado, você tenha que estreitar. As chances da democracia diminuem também, né? Então, quando você tem um processo na literatura da crise da experiência democrática de países como o Brasil, é muito frequente. Olha, a industrialização brasileira levou à ditadura, porque as condições da industrialização nas regiões periféricas são diferentes das condições de industrialização da região, por exemplo, do Atlântico Norte. Então, me parece que, na verdade, a experiência da região norte é uma experiência muito peculiar de combinação de capitalismo industrial com democracia. Agora, a questão toda é que essa experiência é uma espécie de experiência modelo, no sentido de dizer o seguinte: o futuro da possibilidade de você dar espessura social à democracia é se o capitalismo é dinâmico. Esse é o ponto. E me parece que o dinamismo do capitalismo está se deslocando, né? Esse é o dado que me parece muito inusitado, porque durante 200 anos, o Atlântico Norte não foi só o berço da democracia, foi também o lugar onde o capitalismo foi mais dinâmico. Esse desacoplamento é que nós estamos vivendo e que faz com que haja um caráter estrutural, material profundo na crise da democracia dos países da região do Atlântico Norte. Tanto que, na pauta da esquerda ou da centro-esquerda dos países da região do Atlântico Norte, eu digo especialmente os Estados Unidos, não há outro horizonte de recuperação da democracia senão tentar fazer um esforço hercúleo para tentar reindustrializar esses países. E por isso, para mim, o que está pendente não é a França, porque a França, ela, nesse sentido, vai depender muito daquilo que vai acontecer no país que é o centro, onde essa questão está sendo decidida, tanto a democracia quanto se é possível reindustrializar o país. O projeto do Biden é um projeto que diz o seguinte: olha, a democracia foi rompida, ela entrou em crise porque nosso país deixou de ser a ponta de lança da indústria, né? Se isto como chama? Dar murro em ponta de faca, se isso é o processo, lutar contra uma coisa inevitável, ou seja, que nós estamos, de fato, passando por uma situação em que os Estados Unidos, a Europa, vão se tornar definitivamente sociedades pós-industriais, é o que nós estamos vendo se vai acontecer ou não, né? No fundo, a pendência que nós estamos vivendo é a pendência da democracia e o destino do capitalismo, né? Se ele vai de uma direção ou se ele vai noutra direção. Na minha opinião, nós não discutimos isso muito, né? Mas o texto, no final, aponta uma coisa. Se há um lugar, mais do que classes especificamente, a questão é a gente olhar a crise
combinando o problema da classe com o problema do território, tá? Do território de cada um desses dois estados nacionais que têm extensão territorial. E, para mim, um aspecto decisivo da resolução da pendência é se o interior profundo, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, vão se reincorporar ao projeto democrático ou não. É isso que... Porque o interior profundo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, estão se rebelando contra a democracia, embora por razões econômicas diferentes, porque o interior profundo dos Estados Unidos está vivendo um processo de degradação econômica, enquanto que o interior profundo brasileiro está vivendo um período de pujança econômica, embora não capitaneada pelo capitalismo industrial. O que é de comum entre os dois é que você tem uma cultura política muito, muito diferente daquela que predomina nas regiões metropolitanas, fora do interior profundo. E essas duas regiões que são as regiões que estão sendo as regiões mais doloridas da crise da democracia, né? E me parece que não conseguiremos superar a crise nos dois países se o interior profundo não for reincorporado ao projeto democrático. É isso. Diga de passagem, é um problema que parece que também está presente na Argentina. Ok. André? Bom, eu tenho que conter a minha angústia, porque 7 minutos não dá, mas eu, então, vou falar o que dá. Eu queria começar agradecendo muito, acho que todas as observações, sem exceção, vão nos ajudar muito, e boa parte delas nós vamos ter que dizer o clássico, olha, não temos resposta para isso, não temos resposta para aquilo, é uma hipótese, etc, etc. Mas, ainda assim, acho que várias coisas seria muito legal conversar. Eu vou falar nos minutos que me restam o que dá para falar, contendo aqui a vontade de seguir. Olha, Felipe, a questão da crise, muito bem levantado, eu só quero dizer telegraficamente o seguinte, você tem toda a razão, a situação que nós estamos vivendo é uma situação muito peculiar, porque essas ameaças à democracia, elas estão se prolongando no tempo, elas estão confirmando uma hipótese que aparece bem delineada no Zavorsky, que, por sinal, chamou seu livro de Crises da Democracia, que é a ideia de que se trata de um processo incremental de erosão da democracia por dentro. Por que eu digo isso? Porque tem uma coisa muito curiosa nesses processos, que é o seguinte, mesmo onde ele está mais avançado, como é o caso da Hungria, ou da Polônia, que é um exemplo mais interessante, agora, continua havendo eleições. E os autocratas, ou os candidatos autocratas, têm que se submeter a essas eleições e, às vezes, perdem, como aconteceu na Polônia agora. Na Hungria, o Orbán vem ganhando sempre, mas na Polônia, que também já era um processo antigo, eles perdem. Então, você tem toda a razão ao dizer que, por que crise? Então, eu acho que nós temos que incorporar essa questão que você está levantando. Porém, eu concordo com o que disse o Cícero, que nós vamos precisar encontrar uma fórmula que fale de um processo que se prolonga no tempo, portanto, ele tem uma coisa estranha chamada de crise, mas que é uma ameaça, são ameaças graves da democracia. Porque, na verdade, essa forma que se prolonga no tempo tende a naturalizar o processo. E eu acho até que, para as próprias sociedades, invisibiliza o que está acontecendo, porque tende a dizer, não, a democracia está funcionando. E ela, em parte, está funcionando. O problema é que estão acontecendo fenômenos de mudança da democracia por dentro, que uma parte do papel daqueles que estudam política, eu acho, é alertar as sociedades para isso, porque as democracias estão sendo desfeitas, só que por meio de processos prolongados. E eu até concordo também com o que o Léo disse, eu complementaria quando ele disse, bom, mas a gente poderia dizer a ação do
do TSE no dia da eleição foi uma ação emergencial. Eu concordo, mas eu até iria mais longe. Eu acho que mais emergencial foi a ação do TSE ao impedir o Bolsonaro de ser candidato nas próximas 2 eleições. Isso é decisivo, decisivo. E os Estados Unidos não conseguiu. Inclusive, nós estamos querendo tratar no artigo dessa diferença, porque neste momento as semelhanças entre Brasil e Estados Unidos estão desembocando numa diferença fundamental e surpreendente, porque a democracia brasileira, falando do que disse o Antônio Sérgio, as instituições estão funcionando melhor em situação de crise, aí de crise mesmo, eu acho. Então, tem que combinar. A outra coisa que eu queria comentar ainda sobre a fala do Felipe é o seguinte: Felipe, olha, eu acho que aqui eu queria fazer uma marca mais forte. Não cabe falar em sociedade pós-industrial. Pelo seguinte, sociedade pós-industrial é um conceito que estava imaginado como aquilo que vinha depois da indústria para melhor. Nós estamos assistindo uma regressão da indústria para pior, não para melhor. Então, não cabe falar, o conceito de sociedade pós-industrial vai no sentido contrário do que está acontecendo. O que está acontecendo é, em certa medida, o que o Cícero diz, quer dizer, o núcleo do capitalismo está perdendo o dinamismo. Esse dinamismo está indo para a Ásia e para a China. E isso é um processo esse processo, como há vários economistas aqui, é um processo incrível, incrível, porque, em certa medida, eu falei isso para o Cícero e para o Léo, eu fico espantado, porque isso aconteceu porque os Estados Unidos quis que acontecesse. Os Estados Unidos, o Henry Kissinger morreu, né? Ontem, ele foi um artífice disso. Então, como que a potência hegemônica entrega o centro? Porque o que está ficando claro, pelo menos para mim, é que não adianta ter o controle das finanças se você não tem o controle do dinamismo produtivo. Esse debate não vamos... o próprio Arrighi dizia, né? Quando vai haver uma mudança do centro do capitalismo, o velho centro fica com as finanças durante um tempo. Ele controla as finanças enquanto o dinamismo foi, mas o problema é que o dinamismo foi embora. Então, o que nós estamos assistindo é um processo regressivo. E o que nós estamos tentando pôr de pé é que esse processo regressivo ocorre na economia e na política, porque nós estamos voltando da democracia para trás da democracia, nos Estados Unidos, no Brasil. É claro que o processo não se completou, né? E a gente, eu até diria, talvez o Cícero concorde comigo, que a gente gostaria de concordar com os que discordam de nós, dizendo que tudo vai voltar ao normal. Nós também queremos que tudo volte ao normal. Mas nós não estamos achando que seja tão simples, né? Mas, claro, estamos todos tentando encontrar caminhos no meio de uma tremenda confusão, né? Um mundo que está num torvelinho, né? Então, dito isso, eu encerro pedindo 1000 desculpas a todos os que falaram coisas super importantes que não deu para comentar, mas o tempo é o tempo. Como dizia um ex-presidente, o tempo é o senhor da razão. Câmbio. Bom, eu agradeço muito, em nome do 3D, as exposições foram excelentes, o debate foi excelente, as perguntas foram excelentes e as respostas foram excelentes, a gente aprendeu muito e foi um prazer enorme. Obrigada a todos e todas. E, Artigas, você gostaria de fazer alguma fala final? Não? Então, boa noite a todas e todos.